Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Rosemary é terapeuta comportamental, é de São Paulo, mas no momento vive no Ceará. Ela teve 2 breves EQMs que transformaram a sua vida, uma em 86 e outra em 97. Ela também teve várias outras experiências e recentemente foi dito a ela: você não pode mais perder tempo. E ela entendeu a decisão de Gaia. Como temos feito, dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ela nos conta as suas 2 EQMs e na segunda parte nos conta outras experiências e também responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Rosemary? Você vai amar. Boa tarde, Rosemary. Muito obrigado por você estar aqui conosco no canal Afinal que Somos Nós. Você vai nos contar mais do que uma EQM e outras experiências que nós sabemos que são muito interessantes. Peço, por favor, que você se apresente, nos conte de onde você está falando, o que você faz e não nos esconda nenhum detalhe. Queremos saber tudo. Muito obrigado. A palavra está com você. Olá, Carlos, boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para contar para você um pouco das minhas experiências e para quem acompanha o canal. Bom, eu sou de Osasco, São Paulo, mas estou em Fortaleza, no Ceará, neste momento. Eu sou terapeuta comportamental, fui professora por muitos anos da rede estadual, tenho formação em contabilidade, em segurança pública pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenho algumas pós na área de psicologia, fui hipnoterapeuta, tenho a formação de hipnose e estou fazendo bacharelado em psicologia. Eu fiz a ordem inversa, eu fiz algumas pós na psicologia, agora estou na psicologia, até para poder falar como uma psicóloga. Eu senti essa necessidade. E eu falo que hoje o meu interesse está na consciência não local. É mostrar, trazer como estudo, inclusive esse é o tema do meu TCC, que já está escrito, que a consciência ela não habita o corpo físico. E eu posso falar porque eu passei por algumas experiências. Eu vou trazê-las na ordem que aconteceram, na ordem cronológica. Porém, a ordem, eu fui me lembrando de algumas coisas, acompanhando o canal. Depois de ter a última EQM, que foi última e primeira que eu me lembrava, que foi em 2017, é que eu fui me recordando delas. Então, hoje eu vou trazer na ordem cronológica para ficar mais fácil. Em 96, mais ou menos 1986, eu tinha 10 anos de idade e em casa estava tendo uma obra, e era normal naquela época a gente subir escada com 10 anos, para levar as coisas para o pedreiro que estava trabalhando na parte de cima da casa. E estava chovendo, garoando em São Paulo, e eu fui, minha mãe pediu para que eu levasse o café com leite num copo, e o pãozinho por cima, e levasse para o pedreiro, que era o seu João, eu lembro do nome dele até hoje, que ele estava construindo na parte de cima, estava fazendo lá na laje, lá em cima, ele estava construindo. E eu, de 9, 10 anos de idade, eu fui subir a escada, aquela escada de pedreiro mesmo, e segurando o copo com toda a cautela ali para não molhar, para não levar bronca. E quando eu fui atravessar de uma laje para outra, tinha uma tábua que a gente fazia de passagem. Eu me recordo exatamente de olhar para baixo, ver que estava chovendo e pensar, nossa, eu não vou pisar aqui, porque senão eu posso escorregar. E quando eu fui mudar o pé, eu fui para o lado onde não estava chovendo e era um pedaço muito pequenininho. Eu me desequilibrei. Na hora que eu me desequilibrei, eu caí, mas eu não caí. É engraçado isso, eu caí, eu não caí. Eu fiquei em cima. É como se eu fosse abraçada, eu senti algo me sustentando. É como se eu estivesse numa película, onde eu não senti a chuva, porque estava garoando, e eu olhei o meu corpo lá no chão. Eu consegui ver o meu corpo no chão, mas eu estava em cima.
eu estava olhando o que estava acontecendo. E eu lembro de achar interessante, porque aí já gritaram, tinha irmãs, minha mãe, alguém gritou e já eu vi minha mãe saindo, eu vi o meu corpo e eu vi a minha mãe saindo para ver o que estava acontecendo. Nesse momento eu voltei e eu não senti, Carlos, a minha queda, eu não senti o tombo, eu não senti a queda, eu não senti nada. Foi muito interessante. Na época eu não me recordava disso, vim me recordar depois, mas voltando na sensação, eu também não questionei. Eu tinha ali por volta de 10 anos, é como se fosse uma coisa natural. Eu não senti a queda, não senti nada. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Em 1997, eu estava já com o meu carro, era um Gol, aquele Gol quadrado, né? E em 97 não usávamos cinto de segurança, né? Bem diferente de agora. E eu estava indo numa festa de final de ano, né? Uma daquelas comemorações de final de ano. E eu entrei no carro e eu estava com um amigo. E eu nunca usava o cinto de segurança. Isso era uma coisa minha, porque incomodava. E eu sei disso porque o meu pai, ele era bombeiro, então ele vivia brigando com a gente. Coloca o cinto, não anda sem cinto. E eu não gostava. Então eu não colocava o cinto. Aquele dia, quando eu fui sair, algo falou para mim mentalmente: coloca o cinto. E aí eu lembro de pensar assim: ai, colocar cinto, que saco. E aquilo veio de novo de uma forma muito incisiva e falou para mim: coloca o cinto. Eu não só coloquei o meu cinto, como fiz a pessoa que estava comigo no banco de passageiro colocar o cinto também. E coloquei o cinto e fomos. Eu também não discuti muito. Quando eu fui passar num cruzamento, vinha vindo um carro, que era um cruzamento embaixo, então o carro estava vindo assim, era um médico que estava nesse carro, e ele pegou o meu carro na bico dele e ele, com a velocidade, o carro chegou a virar e capotar. Ele capotou e ele caiu do outro lado com as rodas no chão. Foi um acidente bem feio, parou bastante gente para ver o que tinha acontecido. E o que eu vi dentro do carro, eu vi tudo em câmera lenta. Eu vi a gente virando, mas bem devagar. É como se o ar tivesse parado, tivesse ficado denso e tivessem mini partículas de glitter. É como se eu tivesse jogado glitter para cima e filmasse e fosse ver aquilo em câmera lenta, bem devagar, as coisas ali caindo bem devagar. E eu me lembro, depois de cair tudo, que a marca do cinto, ela ficou no meu peito, porque eu bati no volante. Então o médico chegou a falar para mim que o carro deu PT, acabou, né? Mas ele falou para mim que eu não morri por causa do cinto de segurança. Ele falou: se você não tivesse usando o cinto, e eu fiquei com aquela marca preta de sangue pisado ali por muito tempo, uma dor insuportável. Ele falou para mim: se você não tivesse de cinto, você tinha morrido. E aí eu sempre olho para isso, primeiro, a cena, que é algo que também a gente nem pensa. Eu não vou falar que eu fiquei pensando nisso, de ver tudo em câmera lenta, mas se eu não tivesse recebido aquela ordem de colocar o cinto, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então, tanto eu como a outra pessoa que estava comigo também, nós só nos machucamos, ficou a marca ali, mas não aconteceu nada demais. Isso foi em 97. Em 2000, 99, 2000, final de 99, começo de 2000, eu estava passando uma fase muito triste da minha vida, né? Hoje, olhando para trás, na área da psicologia, eu sei que eu estava em depressão. Não era um tema que se falava, não era algo que se falava muito, mas eu estava claramente com depressão. Eu estava muito triste, né? Então, era uma fase assim muito difícil. E eu queria dormir. Eu só queria dormir, eu não queria levantar, eu não queria, nunca pensei em acabar com a minha vida, mas eu queria acabar com a minha dor. Então eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E numa dessas situações, eu trabalhava como produtora de vídeo, e a gente trabalhava bastante nessa produtora, e estava saindo de uma campanha política, e tinha muitas reportagens envolvidas, então eu estava muito cansada, estava esgotada, né? E eu lembro de ter tomado remédio para dormir. Falei: vou tomar remédio, vou dormir uns 3 dias, e quando eu acordar eu já vou estar melhor.
e tomei esses remédios. E eu não sei exatamente, eu sei que eu dormi por 3 dias, porque a menina que limpava o meu apartamento, ela ia limpar, e no dia dela limpar, eu não abri a porta, ela ficou preocupada, ela chegou a chamar o pessoal para pegar a chave reserva, abrir, ela que me encontrou dormindo. E nesse meio termo, que eu não sei precisar exatamente em que momento foi, eu lembro que eu me acordava algumas vezes, né, e tinha uma jarra de água na beirada da cama, e eu acordei, eu fui acordada e tinha uma pessoa me olhando dormir. E essa pessoa, nossa, eu vejo a pessoa assim, era um homem, ele estava ajoelhado na beirada da minha cama, ele era transparente, porque eu conseguia ver através dele, eu via a parede do meu quarto que era azul. E eu conseguia ver ele e ver a parede atrás dele. E ele era brilhante, eu falo que é igual a alegria do Divertidamente, quando eles colocam aquela cor assim meio brilhosa, ele tinha uma luz. Então ele reluzia e ele me olhava, o olho dele era de um azul profundo. Ele me olhava e era um olhar de amor. Hoje eu tenho certeza absoluta que ele me nutria, ele estava cuidando de mim. Enquanto eu estava ali, ele estava me emanando amor. E eu acordei e eu olhei para ele, eu lembro de acordar, apesar de ter esse sentimento, eu fiquei muito assustada depois. Porque aí eu fiquei pensando, aí vem aquele monte de coisa, meu Deus, deve ser um espírito, deve ser, né? Aí eu fui comentar com as pessoas, né? E as pessoas já vinham falando, nossa, tem que pedir para alguém vir orar, deve ser um espírito do mal, aquelas coisas todas. Mas o que eu sentia daquele olhar era amor. Aquela pessoa, não sei porquê, nem como, mas ela estava dentro do meu quarto, porque eu fiquei parada, e eu lembro de receber aquele olhar, e ele ainda ficou assim, por mais ou menos uns 30 segundos, e depois ele foi para trás, ele ficou em pé, ele foi para trás, e é como se ele passasse pela parede, porque ele entrou no azul da parede e desapareceu. Isso foi a última que eu tive. Depois disso, parou tudo, o trabalho. Quando foi em 2017, eu estava doente e eu estava de novo com um quadro muito triste de depressão, muita tristeza, doente, e eu estava passando por uma situação muito complicada, emocionalmente falando. Eu estava saindo de um câncer, né, e estava ali sem esperança nenhuma. E eu me lembro por volta de umas 10 horas da noite, eu não conseguia dormir, a minha mente ela não parava. Eu pensava em tudo, eu pensava nos meus filhos que eram pequenos, pensava na minha carreira, pensava o que eu ia fazer da minha vida, por que eu estava passando por tudo aquilo, e eu lembro de não conseguir, eu estava numa fase assim, que eu não conseguia dormir se eu não tomasse uma garrafa de vinho, pelo menos. Tomava uma garrafa de vinho, eu conseguia apagar e dormir. Em casa a gente não tinha hábito de tomar remédio para dormir, foi essa única vez, em 99, 2000, que eu tomei remédio, porque alguém da produtora me trouxe, falou, aqui a gente trabalha demais, então tá aqui esse remédio, toma, você vai apagar, vai dormir. Então eu nunca tive o hábito de comprar remédio para dormir ou essas coisas, então eu tomava o vinho para dormir. E esse dia eu deitei na cama e estava pensando assim, na vida, meu quarto era o último, na frente tinha um corredor, pensa assim, eu deitada na cama, na frente o corredor, à minha esquerda o banheiro e na frente do banheiro à direita o quarto dos meus filhos. Então meus filhos estavam ali no quarto deles, passando pro banheiro, escovando o dente para dormir, e eu deitei na cama e fechei o olho, e naquele momento me veio uma dor que eu nunca tinha sentido, uma dor como se alguma coisa apertasse o meu peito e rasgasse, era como se eu não conseguia respirar e aquilo fosse me apertando, e eu lembro de não emitir som, eu fechei o olho e pensei, eu vou morrer, eu tô morrendo. Foi uma coisa que eu pensei, e na hora que eu pensei isso, tocou a campainha.
Tocou a campainha e eu já assustei, porque 10 horas da noite devia tocar o interfone, não a campainha, avisando que alguém estava subindo. Mas tocou direto a campainha. E como eu falei, eu fui policial militar por 10 anos, por 12 anos da minha vida. E eu era uma policial, assim, com tirocínio. Eu trabalhava na noite, tinha ocorrência de troca de tiro. Então eu passei 12 anos na Polícia Militar com treinamento comportamental, respondendo a estímulos. E seria já estranho eu querer atender uma campainha às 10 horas da noite sem questionar. Por que alguém está tocando minha campainha? Mas eu não questionei aquilo naquele momento. Eu fechei o olho e falei, caramba, eu não posso nem morrer em paz. Por que meus filhos não vão atender essa porta? E levantei reclamando. Só que quando eu levantei leve. E aí foi que o negócio começou. Eu levantei leve e sem dor. A dor parou. É como se a campainha tivesse me acordado e tirado a dor de mim. E aí eu levantei e eu vi. E isso é estranho, porque a gente vê com o olho. Eu não olhei para trás, mas eu vi o meu corpo na cama. E eu saí. E eu saí também já leve. É como se eu tivesse... A sensação é como se eu estivesse numa esteira de aeroporto, que vai sozinho e você só fica ali. E ele foi me levando. E eu passei pelo corredor. E quando eu passei pelo corredor, meus filhos saíram discutindo entre eles ali. Saíram do banheiro, que estava à esquerda. Cruzaram a minha frente. E nesse momento, o meu corredor, ele se transformou. E eu pensava, o tempo todo eu pensava assim, meu Deus, onde eu tô indo? O que eu tô... E a campainha, pé, o dedo lá, tocando a campainha. E o corredor começou a ficar grande. Ele foi ficando alto e eu cheguei a tocar. Eu falei assim, não, eu tô ficando louca, eu devo estar dormindo. Aí eu falei, não, mas espera aí, eu vou tocar. Aí eu toquei com os 2 dedos, eu abri a mão no corredor e toquei o corredor. Eu senti a minha mão passando na parede. Eu falei, não, eu não tô dormindo, que eu tô sentindo. E aí eu fui indo, só que o meu corredor era pequeno, meu apartamento era pequeno, ficou um corredor enorme e alto. E ele foi me levando até a porta. E aí eu já sabia que eu não tava no meu apartamento. Era engraçado que eu pensava assim, gente, onde eu tô? Isso não é meu apartamento. Como que está? O que tá acontecendo? E eu fui indo. Eu cheguei na porta, era uma porta enorme, aquelas portas assim, que devia ter uns 3,5 metros de altura e bem larga. E eu também, sem questionar, abri a porta. Quando eu abri a porta, tinham 3 pessoas na minha porta. Tinha uma senhora no meio e 2 homens, um de cada lado dela. Eu nunca tinha visto nenhum deles. E ela também, aí foi que ela começou a falar comigo sem falar. Ela falava sem mexer a boca e eu ouvia o que ela estava falando. E ela falou para mim, mas que demora, como você demorou? E ela também, e olhando para ela, falei, meu Deus. Aí eu pensava assim, Carlos, foi muito maluco isso. Eu falava assim, meu Deus, essa casa não é minha, quem é essa mulher? E tá me dando bronca. E eu tô aqui abrindo para ela, e ela simplesmente passou por mim e falou, que demora é essa? Como que você não abre logo essa porta? Você viu o que você está fazendo da sua vida? E aí eu olhei e eu fiquei assustadíssima. E ela foi entrando, só ela falava comigo. Os 2 homens, era como se acompanhassem ela. Ninguém falou nada, os 2 não falaram nada, mas eu percebia que ela era mais importante que eles. E ela era uma senhora de mais ou menos uns 60, 70 anos, ela estava com o cabelo preso, um coque, ela estava com uma roupa branca, aquelas roupas, se eu fosse falar um tecido, eu falaria linho, e ela não brilhava nem nada, era uma pessoa normal. E ela foi falando comigo. E aí tem coisas que eu me recordo e tem coisas que eu não me recordo. Mas uma das coisas que ela falou assim, que ela abriu e que ela falou, vamos, e ela me chamou para sentar. Ela veio na minha casa, eu abri a porta, ela me falou, senta, porque a gente tem que conversar. E ela falou para mim assim, por que você está tentando acabar com a sua vida? E aí eu falei para ela, não, mas eu não estou tentando acabar com a minha vida. Ela falou, sim, você está tentando se matar. Isso está tão claro que você não percebe e eu tive que vir aqui para falar com você. Você tem muita coisa para fazer. Você viu onde você estava? E ela começou, e aí ela ia falando e as coisas iam aparecendo. Como que eu vou te explicar? É como se eu estivesse participando de um filme. É como se o cenário mudasse.
Quando ela falava, você viu o que você está fazendo? E aí eu me via abrindo o vinho, tomando vinho, dormindo, não querendo sair, não querendo falar com as pessoas. Eu via eu pensando várias coisas ruins. Eu vi o que eu estava fazendo, o desespero dos meus filhos. Eles eram pequenos, principalmente o meu filho. Ele ficava muito assustado com aquilo. Eles não sabiam que eu estava doente, eles não sabiam de nada. Mas eles só viam a reação. E era algo que eu não tinha essa visão. Era algo que naquele momento foi um despertar. E ela me levou para... Eu vi muita coisa que ia acontecer. Ela me levou para coisas... Ela falava assim, olha o que vai acontecer. E aí eu via coisas acontecendo, coisas que eu não queria. Eu magoando pessoas. E era engraçado porque, assim, eu sempre fui criada sabendo que na hora da nossa morte a gente vai ter um julgamento, vai ter Deus, vai ter o diabo, vai ter coisa boa. Então você tem que ser bonzinho, tem coisa que você faz que é ruim. Mas nada do que eu fiz, que eu pensava que, isso aqui não é muito legal, apareceu. Apareceu tudo referente ao que eu pensava das pessoas. O que eu falava para as pessoas e magoava essas pessoas. E eu sentia a dor que eu provocava nas pessoas. Ao falar alguma coisa, ao pensar alguma coisa, ao sentir, principalmente ao julgar as pessoas. E eu era uma pessoa que julgava demais. Eu acho que era uma coisa assim, todo mundo vivia me julgando, então eu me achava no direito de sair julgando as pessoas, né? E aí eu sentia isso. E ela me mostrou muita coisa boa, muita coisa ruim. Eu via coisas, era como uma cena de filme que você coloca a mão assim e você acessa tudo. Eu recebi o bloco, eu recebi a sensação. Aquilo foi me invadindo. E aí ela foi me mostrando. Estavam sempre os três juntos, eu estava também, e eu ia interagindo, eu via e sentia e interagia. Eu recebia a sensação de todo mundo na cena. E aí, para mim, aquilo foi uma vida que eu fui levada lá para frente. Algumas coisas eu me recordo, outras coisas não. Eu lembro de perguntar o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma pergunta que eu fiz que sempre me perturbou muito. E ela falava assim, você veio para falar. Você acha que você se comunica? Por quê? Você tem que falar. E as pessoas que estão esperando você? Você tem que fazer o que você se propôs. Me recordo dela me chamando a atenção sobre a hipnose. Isso daí para mim foi um belo de um tapa assim na minha cara, entre aspas, que ela falou para mim assim, você fica tão... Vocês, ela não falava você, ela falava vocês no sentido de estar humano, eu acredito. Ela falava assim, vocês ficam tão preocupados em saber o que você já passou, o que você já fez, que vocês ficam voltando. Se fosse para você saber, ou para você levar as pessoas, porque eu fazia sessão de auto-hipnose, eu conduzia as pessoas em regressão, e ela falou assim, se fosse para vocês saber o que você tinha sido lá atrás, você acha que você se esquecia? A gente se preocupa tanto para que vocês se esqueçam, para que você possa ter uma possibilidade de reviver algo com alguém, construir algo bom, lidar com as emoções, e você fica buscando isso. Isso me marcou demais, que eu lembro de pensar assim, falar, porque eu pensava, mas era como se eu estivesse falando. Eu falei, nossa, eu não sabia que isso prejudicava, eu não sabia que não podia. E aí ela falou, tá tudo bem, mas você não pode saber, porque se você souber, não foi com essas palavras, mas não tem palavra, tem significado. É como se eu soubesse tudo. Então, o que ficou em mim se eu soubesse o que eu tinha feito, ou o que fulano tinha feito, ciclano, essas emoções que nós já vivemos, iria me atrapalhar de ter uma nova história, de ter uma outra sensação. Eu já ia carregar isso e não ia conseguir. E foi muita coisa, foi me falado uma coisa que me marcou bastante, referente ao amor a jogatilha de pai para filho, eu ser mãe, né? Então eu questionei algumas coisas, eu fui vítima de abuso sexual muito pequenininha, e eu ficava pensando assim, eu sempre culpava, ficava, por que ninguém cuidou de mim? Passei por coisas muito complexas, desde muito pequena, e eu me sentia não cuidada. Essa sensação eu tinha em mim, eu falava, parece que não cuidaram de mim, parece que... E aí ela me falou sobre isso também, sem eu perguntar.
o que eu precisava saber, ela já veio ali com o negócio pronto para falar comigo, né? E aí ela falou para mim assim: você sabia que toda vez que você escolhe vir como mãe e pai de alguém, você é responsável por essa pessoa? Você tem que amar essa pessoa incondicionalmente. E eu não preciso falar para você, Carlos, que como policial militar, eu de noite, de rua, eu vi muitas vezes crianças em situações terríveis, terríveis, né? Eu vi coisas, se não fosse na polícia militar, eu não teria nem noção que acontecia, infelizmente. E aí eu entendi a utilidade daquilo, porque naquele momento eu revi algumas ocorrências minhas, que me emocionam de falar sobre isso, porque são coisas muito pesadas. E nesse momento eu voltei algumas cenas e senti. E aí ela falou para mim, porque na hora eu pensei, mas eu já vi tanta mãe que não ama incondicionalmente seus filhos. Quando eu pensei em questionar, ela já me levou para a cena. Aí ela falou assim: tá vendo tudo isso? Isso não é um problema de quem está sofrendo. O problema é de quem provoca. A sua obrigação como mãe é cuidar. Você sabia que você não tem obrigação nenhuma com seus pais? De amar, de cuidar. E aí, na hora, eu também questionei. Falei, como assim? Se eu tenho que ser uma pessoa boa? Ela falou assim, exatamente isso. Porque se você tiver o amor incondicional, independente do que os seus pais fizeram com você, independente do que você viveu, você continua amando, você jamais vai praticar maus tratos ou abandonar os seus pais. Você só não vai ter a sensação, essa emoção ruim, achando que é culpa deles. O que eles fizeram é problema deles, não é problema seu. O que você faz com isso é problema seu. Como você cuida dos seus filhos? E aí, imediatamente, eu me vi em várias situações, tipo, coisas idiotas, que eu considero que não são coisas importantes, mas dando risada e brincando, mesmo estando triste, fazendo coisas, cozinhando a comida que queria, fazendo roxinho, mesmo passando por diversos problemas. E aí ela me questionava e eu me via na cena. Ela falou, então é isso. Você tem que, não é porque você não recebeu um cuidado que você não vai ter esse cuidado. E aí, hoje, eu olhando assim, é muito aquilo que a gente fala, né? Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. Eu falo isso muito com meus pacientes. E eu falo isso sabendo que isso é a realidade. Então, eu entendi que você não tem obrigação com seus pais. Você só precisa ter amor incondicional. O amor incondicional é a coisa mais importante. E aí, eu fiquei nessa, eu vi muita coisa, vi coisas que viriam para o futuro, e eles me levaram para algumas cenas, coisas que eu não me recordo, mas que eu sei que naquele momento eu sabia de muita coisa, e aí ela me trouxe de volta. Me trouxe de volta é estranho também, porque eu não saí da sala, eu só mudava o cenário, é como se eu estivesse entrando em outros lugares. E aí eu me vi de novo na sala inicial, e ela falou, né, que ela tinha que ir. Tem algumas outras coisas que são muito pessoais, que não dá para ser falada aqui, mas que eu me lembro de que era importante naquele momento, e ela falou isso para mim. Ela falou, agora eu me vou, e ela me deu uma bronca. Ela falou assim, você cuida da sua vida, porque você tem muita coisa para fazer, e você não pode se perder. E aí ela foi, e eu acordei, ela foi e eu voltei assim, ó. Sabe, é como se eu tivesse sentindo aquela pressão no meu peito, é como se eu tivesse voltado exatamente no minuto da dor, e eu fiz esse voltar. E ali eu entendi uma coisa que é muito interessante. O tempo fora daqui, 100 anos de vida, é como se fosse um segundo. É como se você descesse a sua consciência, vivesse tudo isso aqui, para você parece que são 100 anos de vida, e você volta para lá num respirar. Você está do outro lado e se recordando de 100 anos de vida aqui. É como se um segundo lá fosse 100 anos de vida aqui. Eu tive essa sensação quando eu voltei. E aí eu voltei lembrando do que tinha acontecido, não lembro
alguns detalhes eu sei que eu tive muita informação, mas não consegui acessar. E eu fui no quarto da minha filha, eu chorei muito, 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 me deu uma crise de choro. E eu quase mato a minha filha do coração, porque eu fui acordar ela chorando bastante, e eu me tremi inteira, e aí eu não conseguia falar, que eu estava muito emocionada, e eu contei para ela o que tinha acontecido, e aí eu contei que a morte não existe, aí eu queria falar tudo, eu falava não é assim, e coitada dela ali na hora, com essa emoção toda, e foi isso. Depois disso, logo depois, e aí ela, mãe, calma, calma, eram 4 horas da manhã. Foi 10 horas da noite, o horário que eu deitei, e a hora que eu voltei eram 4 horas da manhã, porque eu lembro de perguntar para ela que horas eram. Então, assim, esse foi o tempo aqui. Mas a sensação é de que é como se eu tivesse ficado um ano, pelo tanto de coisa que eu vi, o tanto de lugar que eu fui, o tanto de coisa que foi falado. E apesar de não lembrar de tudo, porque isso também veio muito forte, você não pode se lembrar de tudo. Mas ficou aquela coisa entreaberta de que eu sei que existe muitas outras coisas aí. E aí eu voltei e aí que foi muito ruim, porque dá uma sensação de loucura mesmo, porque você vai falar, tentei falar para algumas pessoas, mas aí a pessoa já leva para um lado mais espiritual, de você tem que orar mais, você tem que se apegar a Deus, e aí outras pessoas, isso é loucura, e eu fui só sentindo, porque além disso, além de ter passado por tudo isso, eu voltei outra pessoa. Como eu te falei, eu era uma pessoa que era policial militar, uma pessoa que tinha uma certa rigidez mental, que é exigido até para o perfil. Eu tinha uma capa de proteção, sabia lidar muito bem com as emoções. E depois disso, foi terrível, porque eu comecei a sentir as pessoas, eu comecei a sentir, eu sentia fome, eu sentia a vergonha, as emoções. O que eu sentia das pessoas? As emoções. Eu sentia medo, sinto até hoje de uma forma muito mais controlada, mas isso veio muito forte, muito, muito forte. Eu sentia o medo, eu sentia a culpa, eu sentia a vergonha, eu sentia o ódio, eu sentia bem pouco, talvez umas 2 vezes, eu consegui sentir amor. E uma dessas vezes que eu senti amor, tem uma pessoa, eu nunca falei isso, né? É sempre assim, a gente vem aqui, as pessoas vão ficar sabendo. Na época da pandemia, eu morava no centro de Osasco, então tinha uma padaria ali muito antiga, e ela foi um pastor de uma igreja, que eu nem sei de que denominação é, ele comprou essa padaria, e ele foi trabalhar lá com os filhos dele, e todo dia, ele faz isso até hoje, de manhã, madrugada, ele servia as pessoas um copo de café, com leite e pão. E as pessoas se reuniam ali, até hoje ele faz isso, morador de rua, pessoas estão ali, e eu sentia, ele foi uma das pessoas que eu senti amor, o resto eram só sentimentos ruins, assim, não é nem ruim, é culpa, é medo, sabe, e foi muito difícil, e é isso, resumidamente é isso. Vamos começar também a fazer as perguntas na ordem cronológica. Você, com 10 anos, caiu da laje. Você diz que não sentiu a caída, você se sentiu abraçada e viu o corpo no chão. Viu sua mãe chegando. Eu pergunto, você se sentiu abraçada, mas você se sentiu caindo com o apoio desse abraço, dessa mão, ou você se sentiu acolhida, porém nunca saiu lá de cima? Eu nunca saí lá de cima. É engraçado que quando eu voltei, sabe quando você vai no escorregador, ou que o carro corria muito, fazer aquelas ondinhas, naquela época eu lembro do meu pai fazer isso, que nós éramos pequenas, então dava aquele gelinho na barriga. Quando eu voltei, eu senti aquele gelo, mas eu estava o tempo todo lá em cima, eu não saí de lá, é como se alguém me segurasse, e eu vi o meu corpo caindo, mas eu não caí. Você enxergou o seu corpo caindo?
Eu enxerguei o meu corpo no chão. É interessante isso que você fala, porque são alguns depoimentos já que falam que a pessoa é retirada do corpo para não sentir o choque. Eu pergunto, isso não aconteceu durante aquela batida de automóvel? Você sentiu que você estava lá enquanto o carro capotava? Você estava no corpo? Então, é interessante, porque eu não senti dor. A dor física eu senti depois, mas na hora que eu eu via tudo em câmera lenta e eu não estava presa no cinto atrás do volante virando de ponta cabeça. Eu estava parada, mas eu também não vi meu corpo físico. É como se eu estivesse parada, vendo tudo rodar, a pessoa que estava comigo. É engraçado você perguntar isso, porque a visão que eu tenho, a lembrança que eu tenho, é ele virando, mas eu não. É como se eu estivesse parada, vendo tudo em câmera lenta, um ar rarefeito, com glitter, aqueles pontinhos de luz, mas eu não tive dor, eu não tive impacto, e era pra eu estar rodando, porque eu estava presa no cinto, tanto que foi o cinto que me salvou, então eu rodei junto, mas eu não me vi rodando, eu me vi parada. Eu concluo daí que você também não estava no corpo. Eu também, partindo disso, também. É interessante, porque são muitas experiências já em que a pessoa aparentemente é retirada do corpo, não sei, talvez para não sentir o impacto, eu não sei. Aí são conjecturas de quem está vivendo aqui nesse plano material, né? Você tinha 10 anos nesse momento. O que você se lembra de emoção que você sentia quando você se percebeu que você não estava no corpo? Zero emoção. E isso é muito estranho. Não era uma coisa nova, era para me assustar, né? Porque eu imagino hoje, tipo, se isso acontece, fala, nossa, e aí, você viu como você viu o seu corpo lá embaixo, sua mãe chegando? Eu tive zero emoção. Tá tudo bem. É como se fosse natural que eu ficasse ali, que eu não sentisse dor e que depois eu voltasse com aquele frio na barriga e me visse lá embaixo. Foi uma coisa que eu nem questionei. O frio na barriga é algo emocional ou ligado à reentrada no corpo? Eu acho que o frio na barriga é o frio de um movimento brusco, sabe? Então a sensação que eu tive foi esse frio na barriga. Não era uma emoção, eu não senti o impacto de entrar no corpo. Aliás, eu nem sabia que eu estava fora do corpo, né? Olhando hoje, você fala, pô, você estava lá em cima, estava lá embaixo, como que eu tô aqui em cima e lá? Então eu sei que eu estava fora, é igual do acidente. Quando você perguntou, a visão que eu tenho é uma visão fixa. E opa, peraí, eu estava amarrada no cinto, então era pra eu estar rolando, eu não rolava. Mas não teve a entrada no corpo. É uma emoção de rápido para um lugar, é uma emoção, uma sensação física, não é uma emoção. Você se sentia fora do corpo, também criança? É interessante essa pergunta, é interessante, vamos lá. Era era exatamente, eu acredito que sim, eu não consigo te precisar. Eu acho que era exatamente, não houve assim, nossa, olha lá, aquela criança caída. Não, eu sabia que era eu. E era natural. Algumas pessoas já comentaram que sentiam como se a essência delas não coubesse inteira num corpo humano. Como se aqui coubesse só uma parte, e fora daqui, quando a pessoa saía do corpo, ela se integrava a essa essência inteira. É nesse sentido que eu pergunto se, ao sair do corpo, nesta vez ou em qualquer outra vez, se você sentiu que você sabia mais do que sabe quando está aqui. Nessa vez, com 10 anos, não. Ali, é engraçado que, sabe uma bolha de sabão? E eu falo isso porque é como se, quando eu lembro de olhar pro meu pé
e falei, pensar, vou colocar o pé aqui porque ali tá chovendo, eu não quero me molhar. E era um pedacinho da tábua muito pequenininho, não cabia meu pé ali, né? É um pensamento de criança. Quando eu coloquei o pé ali, é como se naquele momento viesse uma bolha de sabão, porque uma película, é como se algo me suspendesse mesmo, eu ficasse ali. E eu caí e eu fiquei ali. Naquele momento era natural, eu não senti nada, tipo, eu sei quem tá me segurando, eu sei. Era uma coisa extremamente natural, não teve nada. Na segunda vez do carro, também não. Da segunda vez do carro eu lembro de falar, uau! Eu lembro desse uau, aquela sensação de, nossa, o que está acontecendo? Porque eu vi o glitter, eu vi o ar, mas é quase como se eu pudesse tocar o ar, sabe? É como se tivesse uma película. Eu achei isso muito legal, mas também não tive essa sensação. Agora, quando eu acordei no meu quarto, que aquela pessoa estava me olhando, eu sabia o que ele estava fazendo. Não é um saber racional de, eu sei, não, é um saber, eu sou uma pessoa muito cética, eu sou uma pessoa que estuda demais, eu gosto de ver as coisas, eu quero entender por que está acontecendo, talvez por isso que isso me trouxe muita confusão, porque eu não consigo explicar isso. Mas naquele momento, aquele olhar estava me curando. É como se ele falasse para mim, vai ficar tudo bem, você vai melhorar, eu tô cuidando de você. Porque eu sabia que eu pertencia, é estranho isso, é difícil falar isso, trazer palavras, mas a sensação, Carlos, é que eu sabia quem era aquela pessoa, eu sabia que ele não estava ali para... Tanto que quando as pessoas começaram a falar, porque aí você vai falar com uma pessoa, cada um... Eu sabia que não. Por mais que eu falava, não, mas, gente, um espírito, como um espírito, eu nem acredito em espírito, que espírito volta, o único espírito que volta é espírito do mal, né, era o que eu acreditava, mas ali eu já sabia que eu sabia alguma coisa a mais, ali eu sabia, e na última então, ali eu pertencia a tudo, eu sentia tudo, eu era o outro, eu era tudo. Isso eu faço hoje. Hoje eu faço uma coisa que é muito engraçada. Tipo, eu tô caminhando na rua, então eu tô vendo o passarinho lá em cima. Eu consigo ser eu e o pássaro, por exemplo. Eu consigo sentir o que ele tá sentindo. Eu consigo ir pra lá. Eu consigo, nesse evento último, eu consegui ser tudo. Você consegue hoje voar com o passarinho? Hoje eu consigo. Se eu consigo sentir o mar, isso é muito bom. E é muito estranho também. Sentir o mar significa sentir que você é tudo? Sentir que eu pertenço. Se eu tô na beira do mar, eu gosto muito de ficar parada na beira do mar, à noite principalmente, vendo o vento ali, sentindo o vento. E quando eu internalizo que eu tô ali, eu consigo ser o mar e ser eu. É como se não tivesse... não sei como que eu posso te falar isso, mas é como se não existisse o mar e eu. É como se fôssemos iguais. É como se você fosse uma gota daquele oceano, mas você não deixa de ser uma gota. Exato. Passarinho eu fiz 2 vezes, eu fiz o teste. A primeira vez eu me assustei bastante, porque eu tava caminhando e aí eu quis ir até onde o pássaro está. E aí eu consegui sentir o vento físico, a sensação, e aí eu me conectei. E o mais interessante, é difícil você ver um beija-flor parado, né? É raro você ver um beija-flor parado, sentado, descansando. Depois disso, eu tenho visto assim muitos beija-flor parados. Tipo, eu vou e eu consigo, é como se ele parasse para eu poder trocar com ele, sabe? Ele também, é muito engraçado isso. Não tem como explicar, é loucura, né? As pessoas olhando de fora falam, parece maluquice, mas não é. É muito bom. Nós podemos ir. Eu não acho loucura, eu acho que através de relatos como o seu, pessoas como eu que não têm essa habilidade,
a gente consegue imaginar o que seja tudo isso e, através de você, a gente consegue compreender um pouquinho mais os mistérios do que somos nós. É verdade. Essa sensação de se sentir abraçada aos 10 anos, de alguma forma você relaciona com a voz ou o entendimento que entrou na sua cabeça dizendo coloque o cinto? Não. Não mesmo, porque o cinto foi uma bronca. Inicialmente foi assim, não foi é engraçado isso, que não foi um pedido. Você pode, que nem meu pai falava, quando vocês for sair de carro, né, coloca o cinto, porque ele era bombeiro, então eu imagino o tanto de acidente que ele não viu, tanto de coisa. E aí tem que usar cinto, tal, eu até falava, pelo amor de Deus, né? Quase que eu falei com essa voz, não, já chega meu pai vir mandar eu usar cinto, vem você mandar eu usar cinto também. Mas você fala que era uma ordem ou que era uma bronca, mas às vezes a mão que abraça pertence à voz que dá bronca. Sim, pode ser, mas foi assim, não dava nem... Hoje eu escuto vozes mentais, olha que loucura isso, porque a gente escuta com o ouvido, não na mente, né? Mas eu acho que essa voz já era alguém cuidando de mim. Eu consigo, talvez... Aquela bolha de sabão não era uma pessoa. Não era uma pessoa, era um sentimento. Com 10 anos, era um sentimento. Eu não posso falar, se fosse assim, vamos lá, você sentiu alguém pegando você no colo ou você se sentiu protegido em um lugar? Eu me senti protegida em um lugar. Não que alguém me pegasse no colo. Agora, no carro, eu também estava solta ali vendo os eventos acontecer, mas foi uma voz. Eu ligaria a um ser, a uma pessoa, eu ligaria. Depois também, porque foi a pessoa que me levou, que me mostrou, essa mulher que foi chegando, né, e foi falando comigo. Era uma pessoa, uma forma, mas a bolha de sabão era uma bolha de sabão. Era como se fosse... Eu posso dizer que quando a gente é criança, nós somos protegidos. Eu diria isso. A criança tem quase uma proteção natural. Você acha que essa proteção natural seria como um acompanhamento enquanto a gente se acostuma com isso aqui? Eu acho. Carlos, eu acho sim. Inclusive, depois disso eu fui, como eu te falei, né, eu encontrei o canal e o canal me ajudou muito. E aí eu comecei na área da psicologia, nós estamos engatinhando, é uma ciência muito nova, tem muita coisa para aprender, mas você vê relatos de criança, e aí eu falo, ai meu Deus, como eu sinto isso, porque eu não sabia de tudo isso para prestar atenção nos meus filhos, mas por volta de 3, 4 anos de idade, a criança tem essas falas, a criança se lembra de lugares que elas estiveram, elas falam com convicção. E se você é um adulto e ouve isso, e se você pesquisa, você vai encontrar muito isso, a criança, ela está se adaptando, ela consegue lembrar de outros lugares que ela morou, de outra vida que ela passou, isso é interessante. Nessa situação da laje, você, então, não pensou muito se você tinha mais conhecimento ou não? Eu pergunto a sensação de tempo lá. Tem algo que você possa dizer? Foi tão rápido, eu não consigo precisar. Assim, não deu, porque só era mais lento. Isso é como se você estivesse também em câmera lenta, mas eu não me vi caindo. Então eu já olhei e vi o meu corpo no chão, vi a minha mãe saindo, também numa lentidão maior. E eu estava ali só observando. E como é que foi a volta para o corpo? Foi um frio na barriga. Você sentiu a sua entrada no corpo? Você se sentiu caindo? Eu não me vi caindo, porque eu já estava lá no chão, talvez por isso me causa confusão, porque eu estava lá no chão, como que eu caí se eu já estava lá? Mas eu senti a sensação de, sabe aquela, como se eu tivesse descido muito rapidamente. Isso eu senti. Um elevador que desce muito rápido? Um frio no estômago?
um tobogã. Sabe um tobogã? Quando você vai e que você dá aquele frio na barriga? Um tobogã, muito rápido. Então, lá embaixo eu via devagar e lá em cima eu desci muito rapidamente. Na questão do capotamento do carro, eu queria saber uma coisa. Você falou de mini partículas de glitter. Eu queria focar nesse assunto porque é um assunto já recorrente, de pessoas que viram a realidade inteira como se fosse feita de partículas. E é interessante que isso se liga, inclusive, a uma compreensão científica da física, por exemplo, porque você sabe que tudo que nós vemos, toda a realidade, ela é composta das mesmas partículas elementares, que são todas muito pequenininhas, que não conseguimos enxergar a olho nu, né? Então, de uma certa forma, tudo que nós vemos é uma espécie de ilusão. Não de ilusão, é uma espécie de interpretação que os nossos olhos fazem do que está enxergando. E, na verdade, enxergar significa receber luz que bate em todas essas coisas e chega nos nossos olhos. Agora, a questão da partícula é interessante porque eu confesso a você que eu nunca havia lido sobre isso. Mas eu pergunto a você, eu nunca li em livros, porém há relatos no canal, inclusive há um relato de uma senhora que, mesmo depois de feita a entrevista, ela mudou de ideia, pediu para não colocar a entrevista no ar, mas me chama muito a atenção que ela comentou que, num certo momento, ela via tudo como se fossem partículas, idênticas, sendo que ela sentia, e aí eu peço desculpas que talvez eu esteja somando duas experiências, mas sendo que a pessoa sentia que essas partículas que eram da mesma cor, todas, mas o ar também era feito dessas partículas, só que era transparente, e ela dizia que o que mudava nessas partículas era a vibração. Então, em pessoas como nós, tinha uma certa vibração, em animais tinha uma vibração menor, em plantas menor ainda, e em pedra, no chão, na parede, menor ainda. Mas quando essa pessoa, e aí que eu não sei se eu estou somando duas experiências, mas de qualquer forma, isso foi dito, quando a pessoa passou pela laje, subindo, ela enxergou as partículas da laje. E agora você fala de mini partículas de glitter. Então eu pergunto, essas partículas eram em tudo que você enxergava ou só em parte? É essa sensação que eu te falo de parece que o ar, parece que eu conseguia ver o ar. Ele não era denso porque era o ar, mas eu via tudo em pontinhos mínimos. Isso estava em tudo. Eu não me via porque eu estava olhando, e aí você me trouxe essa nova visão de que eu devia estar rodando, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Era para eu estar rodando também. Mas eu via o carro, eu via a pessoa, eu via... Eu posso falar que é como se fosse uma partícula que está em tudo? Sim, eu posso, porque estava no ar, estava em mim, mas eu não via diferença. Tipo, de vibração, né, de densidade, eu não via essa diferença. Eu só via a cena e eu estava dentro disso também. Era lento, muito lento. É como se estivesse na menor velocidade, sabe? E você sabe quando o carro capota ali, né? A velocidade que ele tá, tanto que ele capotou, acho que 3 vezes, depois ele virou e caiu ali com a roda para baixo, né? Foi arremessado para um terreno, foi um acidente muito feio. Então, isso foi tudo muito rápido, mas era tudo em câmera lenta. E eu me lembro de falar, uau, porque eu achei muito legal as coisas serem... com esses pontinhos de brilho, sabe? Então, pode ser feito tudo da mesma coisa? Pode ser que sim, mas eu não vi essa diferença, não. É interessante que você perceber que há partículas em tudo, inclusive no ar, fica mais fácil a gente entender que somos todos uma coisa só.
Porque não é exatamente uma fronteira. Todas as fronteiras são enganosas, de uma certa forma. A própria fronteira do nosso corpo humano, porque onde é que termina o nosso corpo humano? Se você colocar a mão pertinho do seu rosto, sem encostar, você vai sentir calor no seu rosto, proveniente da mão. A mão está exportando calor, quer dizer, onde que termina o nosso corpo? É uma coisa muito interessante para se pensar também. Passando agora para a terceira situação, no ano 2000, que você não queria acabar com a vida e sim acabar com a dor. É uma frase muito interessante, que nos faz pensar bastante, né? Você, quando tomou o remédio e dormiu 3 dias, você tinha, usando essa sua frase, você tinha a intenção de eliminar a sua dor? Eu tinha a intenção de me desconectar. A minha intenção, eu estava tão cansada, triste, eu estava esgotada emocionalmente. Ali eu já tinha vivido muita coisa na minha vida, muitas coisas difíceis, assim. Eu sempre fui muito contra alguns caminhos, sabe, Carlos? Tipo, a família toda evangélica, então era muito mais simples você também seguir alguns preceitos e acreditar que isso tá certo, tem que ser assim, Deus quis assim, Deus pune. Seria tudo muito mais fácil. Eu sempre escolhi o caminho mais difícil. Eu questionava, assim, que se quem for daquela religião, ele merece ser salvo, merece uma ajuda, e o outro. Entendeu? Então, isso me trouxe uma carga emocional desde muito cedo, muito grande. Então, nesse momento, eu estava esgotada pelas escolhas que eu tinha feito e eu tinha escolhido, eu sempre escolhi viver, não, eu quero ver. Se é assim, eu quero ver, eu quero testar Deus, cadê Deus? É mais ou menos isso. Sabe? Eu não aceitava as coisas, é como se dentro de mim já tivesse, hoje eu sei que é isso, é exatamente isso, dentro de mim já tinha uma configuração, mulher, você tá descendo para isso, então você não vai aceitar estranho, você vai ser diferente, é engraçado isso. O que você quis dizer por eu sei que é isso? Eu sei que eu estou aqui para questionar. Esses dias aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. Eu já vou entrar em outra coisa aqui interessante. Tem algumas experiências que uma delas pode ser comprovada, que é muito legal, do que dessas vozes de ouvir, de sentir pessoas. Eu estava no mercado e estava com os meus filhos, tinha acabado de sair da academia e fui pegar alguma coisa para jantar, e aí algo me chamou a atenção. Observa essa pessoa, né? Vem para mim, observa essa pessoa. E aí eu observo a pessoa, eu sinto só a emoção. Eu sempre estou conectada com a emoção das pessoas. E aí eu me conectei àquela pessoa. Era um homem muito bem vestido, pegando muita bebida, caras, uísque, ele só pegava o carrinho e ia colocando. E eu fui invadida pela emoção que ele estava sentindo. Era uma sensação de medo, culpa e euforia. Eram essas 3 sensações. E aí eu lembro de falar assim, ai, pelo amor de Deus, me deixa pegar minhas coisas que eu tô indo jantar, eu não quero saber da vida de ninguém, né? E eu já mentalmente, e aí eu tava com meus filhos, hoje meus filhos já nem assustam, que às vezes eu até falo assim, sabe, ai, pelo amor de Deus, me deixa em paz, não quero saber da vida de ninguém, e continuei andando. E aí, quando eu pego as coisas e vou pro caixa, adivinha? Tinha um monte de caixa, mas no caixa que eu fui, esse rapaz estava na minha frente. Aí eles falaram, não, é para você prestar atenção. E aí eu parei e fiquei prestando atenção nele. Falei, tá, tudo bem, o que tem? E aí eles falaram, sente o que ele tá sentindo. E aí eu soube que ele era um homem, um empresário muito bem sucedido, né? E ele estava casado há muito tempo, ele tinha filhos, mas ele era apaixonado pelo sócio dele. E ele nunca viveu essa paixão. E pela primeira vez na vida, eles estavam em encontro amoroso aqui. Eles marcaram uma reunião de serviço, eles vieram para cá para viver isso. Por isso que ele sentia culpa, medo e euforia. E aí eles falaram para mim, ele veio para viver esse amor, mas ele não ousou questionar os pais e seguir com esse amor. E aí eu entendi. E eu acho, não tenho certeza,
pelo menos em relação ao que eu sinto, que eu também vim para questionar algumas coisas. As pessoas que vêm numa família, sempre tem alguém que tem um jeito diferente dentro de uma família, que questiona, que vai atrás. Essa pessoa é tida às vezes como louca, como a maluca, né? Não estou falando de pessoas que fazem escolhas ruins, não estou falando de só questionar, se posicionar. Às vezes essa pessoa é o propósito dela. Ela veio para mostrar isso. Como é que você resume a razão deles terem feito você se aproximar dessa pessoa? Qual era o aprendizado? Então, o que eu aprendi? Que você não pode sentir... Não era para ele sentir culpa ou vergonha. Ele estava sentindo sentimentos ruins muito fortes. Era para ele sentir só amor. Ele era amado por aquilo. Era um sentimento de amor verdadeiro. Qual o problema? Por que ele tinha que carregar a culpa, a vergonha? Por que ele estava desesperado? A minha vontade... Minha filha fala, mãe, pelo amor de Deus, você tem que se segurar. A minha vontade era de ir lá e abraçar ele. Falar, meu querido, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? De vez em quando, isso acontece, você tá no shopping, as pessoas vêm, eu abraço mesmo e falo. E aí a pessoa desaba, aí a pessoa começa a chorar, aí eu falo, calma, tá tudo bem. Aliás, me chama bastante a atenção que um enorme número de pessoas que passam por experiência de quase morte largam a sua profissão e tornam-se terapeutas. E a sensação que eu tenho é que estatisticamente é muito forte isso para eu achar que foi só uma questão racional. Eu fico pensando se isso não tem a ver com a própria razão da pessoa ter vindo. Se isso não está dentro do que a própria pessoa se predispôs a fazer quando viesse, visto que foi falado para você, eu anotei aqui em algum lugar, que você tinha que falar. Não é isso? Isso. Você veio para falar? Eu tinha 18 anos, isso é muito interessante, Carlos. Aliás, a gente tem que fazer uma correção, né? Porque o terapeuta não só fala como escuta, né? Exato. Mas eu não vou ficar aí, eu vou brigar, né? Eu sou uma pessoa de briga, então eu vou falar, porque a psicologia hoje, a mente, ela é local. A emoção, a memória, não dá para você apontar, tá aqui, tá ali, mas para a ciência de hoje, né, para o estudo da psicologia, ela tá no corpo. E não, a consciência ela é não local, ela não está no corpo, ela não depende do corpo. Tanto que você sai, nossa, tem só no seu canal livros, estudos, aqui no Brasil, começando, né, mas fora daqui é inquestionável. Mas é difícil a evolução das pessoas nesta direção. Uma vez perguntaram para um grande cientista, que eu acho que foi Einstein, mas não me arrisco a dizer com certeza, que teriam perguntado a esse cientista quanto tempo demora até que os outros cientistas se rendam à realidade de uma nova teoria trazida e comprovada. Mas mesmo assim as pessoas se negam a ver o valor, que é algo muito correspondente ao que a gente está percebendo com relação à consciência. E a resposta desse cientista foi chocante, no sentido de que não é que as pessoas se rendem a essa nova realidade, é que elas morrem um dia. E as novas pessoas que nascem e se tornam, digamos, cientistas também, elas já entram nesse ambiente sob a luz dessa nova ciência. Então é mais fácil para elas aceitarem. Então essa transição de conhecimento é complexa mesmo. Sim, eu estava no bacharelado de psicologia agora, recente, isso foi muito interessante, mas uma prova física. E aí íamos apresentar o bendito, porque assim, ninguém quer falar sobre esse tema. Quando você fala, vai escrever sobre o quê no TCC? Orientador você já não encontra, consciência não local. O quê? Ah, você está falando de uma coisa mística? Não estou falando, estou falando de ciência, estou falando de consciência mesmo, tal. E aí eu encontrei lá e uma pessoa estava fazendo esse trabalho comigo, e no dia de apresentar
para a professora, que a professora ia estar lá passando já a final para a gente poder entregar. Eu tinha combinado com uma amiga dela levar o notebook. E essa minha amiga trabalha como gerente, tudo, e ela tem moto. E ela falou assim, não, eu levo o notebook então. Falei, tá, então eu vou levar num pendrive. Tudo bem? Vou levar num pendrive, aí a gente, tá bom. E isso, falamos na sexta-feira, na segunda de manhã, eu tô me arrumando para ir para a faculdade. Veio para mim assim, ela saindo, Carlos, volta, manda o arquivo pelo seu WhatsApp, porque fulana não vai hoje, ela sofreu um acidente. E aí, eu não questionei. Eu não questionei. Eu voltei, eu já sabia. Eu voltei, mandei o arquivo, aí tem lá o horário que eu mandei o arquivo para essa pessoa, pro meu WhatsApp, falei, porque aí da sala eu consigo acessar. Cheguei na sala de aula, essa pessoa sempre chega primeiro que eu, e ela não chegou. Aí passou um pouquinho, quase uma hora depois que eu recebi essa informação, aí ela mandou a mensagem. Rô, eu não vou poder ir hoje que eu sofri um acidente. E na hora que eu recebi a informação, eu falei, meu Deus, ela sofreu um acidente de moto. Gente do céu, porque ela dirige a moto. Aí eu falei assim, meu Deus, você caiu de moto? Aí ela falou assim, não, eu falei, você caiu de moto? Eu sabia que você tinha se acidentado. Ela falou, não, eu caí de bicicleta. E eu ralei toda a cara. Eu falei, ufa, menos mal. Porque eu já sabia que ela tinha caído. Eu achei isso muito legal. Eu ainda me divirto com essas coisas. Com 18 anos de idade, meu primeiro vestibular que eu fiz foi... Meu pai queria que eu fizesse direito. Porque ele era bacharel em direito, minha irmã mais velha fazia direito, todo mundo ia fazer direito, todas éramos professora. Ele ia montar, assim que ele se aposentasse na Polícia Militar, ele ia montar um escritório, íamos todas trabalhar junto no escritório com ele, aquela coisa de pai protetor. E eu falei, eu não vou fazer direito, eu vou fazer psicologia, eu quero ser psicóloga. Só que psicologia, eu com 30 anos atrás, agora eu tô com 48, era uma coisa assim que estava começando, uma coisa que estava, né, era incerto. E o meu pai não deixou. E eu passei e eu tirei o primeiro lugar. E eu, na mudança para cá, eu tenho, na época era telegrama, né? Vinha o telegrama falando, parabenizando por ter passado, tirado o primeiro lugar de psicologia. E eu lembro que eu fiquei toda empolgada, falei, ai meu Deus, eu vou ser psicóloga. Período integral na faculdade, né? E aí eu fui falar pro meu pai, ele falou, não, vai fazer isso não. E aí, tipo, o que é psicólogo? Vai morrer de fome, né? Você vai fazer o quê? O que é isso? Psicologia. E aí, Carlos, quase 30 anos depois de 2 bacharelados, depois de muitas pós, olha eu fazendo bacharelado em psicologia. E é tão interessante que foi falado para mim, você não pode mais perder tempo. E eu falei que eu adorava ser policial, né? E eu lembro de questionar isso, mas por que vocês me deixaram? Se eu tô aqui para falar, por que vocês me deixaram ser policial? Aí essa mulher, ela falou para mim assim, ué, não dava nada, tipo assim, vai lá, deixa ela se divertir, vai ajudar ela, mas agora você tem que voltar. Então, aí eu pergunto sobre isso que é falado para muitas pessoas nas experiências de quase morte ou mesmo depois. Não tem mais tempo. Tem que ser agora. O que significa isso? Não tem mais tempo, por quê? Então, eu na hora eu liguei isso assim, ó, vamos lá. Eu vou ter que fazer mestrado e doutorado. Para eu poder trazer alguma coisa nova, no doutorado eu vou deixar alguma coisa escrita. Mas você está pensando em termos de ciência. É sobre isso que eles estavam querendo dizer? Não, não é. E aí que tá. A minha mente é racional. Então eu já pensei, nossa, é pelo tempo. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, né? Vou ter que estudar, vou ter que publicar, vou ter que trazer estudos, não vai dar tempo. Mas não é. Inclusive, eu cheguei a escrever um e-mail contando algo que aconteceu que foi muito interessante, que foi agora em julho, há uns 2 meses antes, em julho eu estive em São Paulo. E eu vi a Gaia, a Terra, o planeta Terra, tem uma energia feminina. Ela tem útero, ela tem vida, ela cria vida.
Isso é uma coisa muito forte. Como que você viu isso? Eu vi igual uma cena que você participa, lembra dessa última que eu falei que eu participava das coisas, eu sentia, eu estava lá? Sim, mas você estava dormindo, você estava andando? Eu estava dormindo e eu voltei com a informação. Eu recebo alguns blocos de informação. Então me detalhe, por favor, essa informação. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Rosemary, onde ela nos conta outras experiências e responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?